filosofia para o Enem, período moderno, e vamos falar do contrato social. Hobbes, Locke e Rousseau. Rapidinho, que é para você lembrar os conceitos principais desses pensadores. Quando a gente fala de Thomas Hobbes, a gente está falando de estado de natureza e a gente está falando do quê? Para ele, o homem de estado de natureza, ele é mau, ou seja, ele vive um estado de guerra e de caos, e eles ficam em competição constantemente. Por conta do quê? Por conta dos recursos. Então, na natureza, lá no estado primitivo, o homem, quando encontrava outro grupo de homens, ele ia para o combate. O contrato social, segundo Hobbes, é quando os indivíduos concordam em abrir mão de uma parte de sua liberdade em favor do quê? De um governo forte e centralizado que garanta a paz e a ordem. Então, qual é a ideia do contrato social? Garantir paz e segurança para os indivíduos que abriram mão dos seus desejos e vontades individuais em nome de um bem coletivo. E aí, a ideia mais importante em consideração ao Estado é a soberania absoluta. O Hobbes defende que o soberano ele é absoluto, ele está acima de qualquer lei. Ele detém o poder político e ele é quem garante a paz e a segurança. Por isso, ele deixaria de ser soberano se existe alguma lei que cuida do que ele está fazendo. Então, não seria justo para o Hobbes, ok? Vamos aqui de John Locke. O John Locke, quando ele fala de direitos naturais, ele está argumentando que os indivíduos possuem direitos que são inalienáveis, que nascem com a gente, que é a vida, a liberdade e a propriedade. Ele dizia que o contrato social ele deve ser um contrato limitado, onde os indivíduos concordaram lá em estabelecer um governo para proteger os direitos naturais deles, mas ele mantém o direito de rebelião e de ir contra aquele governante. O governo não deve violar os direitos desses indivíduos. Se violar, o homem pode tirar esse governo, os indivíduos podem tirar esse sujeito do poder. Então, o governo, o contrato social, ele limita o poder da ação do governo, não é soberano. A separação dos três poderes é algo que a gente conhece muito com Montesquieu, mas o John Locke já defendia a separação dos poderes. Assim, ele garantiria-se a liberdade para evitar o abuso de poder. O legislativo cria a lei, o executivo executa a lei e o federativo cuidava das expansões que estavam acontecendo naquele momento na Europa. Interessante, né? E o Jean-Jacques Rousseau. Quando fala de contrato social e Rousseau, a gente tem que pensar em termos como vontade geral, onde ele argumenta que a soberania reside na vontade geral do povo, que é expressa por meio de um contrato social. Esse contrato social deve visar garantir igualdade e liberdade. A sociedade deve ser organizada de forma a preservar a igualdade e a liberdade que é natural. Os direitos naturais aqui também estão presentes, vida e liberdade. E para ele, essa vontade geral, quando confrontada com a vontade individual, ela deve prevalecer. Por quê? Porque a vontade geral, ela garante valores e desejos que está acima dos indivíduos, porque está pensando num bem comum e no bem maior. E desses três, o Hobbes acreditava que o homem, no estado de natureza, era mau, o lobo do homem. O Locke dizia que o homem, no estado de natureza, é racional, então ele sabe o que pode e o que não pode. E para o Rousseau, o homem era bom e estava propenso a manter a sua existência e de ajudar quem precisasse. Por isso que ele se uniu em comunidades e formou a sociedade, porque ele tem essa tendência à união. Ele é bom. Ok? Espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, pode me perguntar. Muito obrigada.